Agora sim, oi pessoal, boa noite. Como é que está todo mundo? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma live, dia 1º de fevereiro de 2022, iniciando o mês com troca de conhecimentos. E essa noite a gente vai estar falando de um tema fundamental, né, pessoal? Sobre a qualidade segurada. Quando a pessoa ela realiza contribuições de maneira regular, de maneira frequente, então a previdência ela vai estar ligada a essa previdência, ela vai estar recebendo uma proteção social, uma cobertura social. Então nós sabemos que a previdência ela lida, né, com a questão de um seguro social. Para a gente estar falando desse tema aqui, né, sobre qualidade segurada, que é fundamental na obtenção de vários benefícios, eu vou estar chamando aqui a colega, a doutora Albaniza, que já está aqui online. E eu nem vou me demorar muito, porque ela tem muito trabalho ainda hoje, pessoal. Vou estar chamando ela aqui, enviando o convite para a gente iniciar esse bate-papo descontraído, tá ok? Só um minutinho aqui. E no mais, pessoal, como é que tá aí na cidade funcionando normalmente? Que muito está se discutindo no momento sobre a questão, né, das perícias, né, doutora? Tudo bom? Boa Boa noite. noite. Boa noite, doutora. Tudo bem? Eu ia avisar que estava travada a imagem aqui, mas agora eu estou ouvindo e Ah, que vendo. tá ouvindo bem, né? E vendo bem. Estou sim. Tá Tá um pouquinho tranquilo aqui. lento, tá um pouquinho lento aqui meu Instagram. Acho que tá pedindo um telefone novo. Às vezes é a conexão, né, que dá uma oscilada. Em muitas lives esse horário também interfere muito. Sim, acabei de observar que estão os nossos colegas, né, como o nosso Instagram ele distribui mais o conteúdo das pessoas que a gente segue, e a gente segue muito previdenciarista, no É. momento, só aqui no meu perfilzinho, ali onde aparecem as lives, tem mais de 15. Boa noite, doutora Virgínia. Maria Edith Martins Soares, boa noite. O pessoal está entrando aqui, acompanhando. Como é que está a situação aí na Bahia, doutora, em relação às agências? Aqui está funcionando normalmente, que eu estou acompanhando os colegas, né? Porque, por conta das perícias, né? Da greve dos peritos, mas que pelo menos a agência que normalmente eu dou entrada, que é num bairro aqui, funcionou e teve perícia. Doutora, aqui no Ceará, é Ceará, né? É Juazeiro, mas é do Confundir Ceará. com Bahia. É porque tem gente que confunde, mas aqui no Ceará, pelo menos esses dias tem sido normal, não é? Apesar de que a gente sabe que houve aí uma suspensão, tem algumas pessoas que estão confundindo, porque a suspensão que ocorreu foi apenas das perícias previstas no programa de revisão de benefícios por Por incapacidade. incapacidade, certo. E dentre estas, ainda tem algumas que não foram suspensas, que eram aquelas que estavam previstas nos mutirões que estão previamente organizados pelo INSS. Por isso que a própria autarquia está entrando em contato com os segurados que tinham perícias agendadas e que estas foram suspensas. Porém, tem muita gente que não leu muito bem a portaria e se a doutora der uma voltinha no YouTube, tem um monte de gente dizendo que as perícias foram todas suspensas. E É verdade. está dando problema, porque tem pessoas que têm o cuidado de ligar para o advogado, quando tem o advogado fazendo a assistência, mas tem pessoas que não têm a quem perguntar, às vezes o telefone da agência não atende. Esses dias mesmo eu respondi várias pessoas que nem são clientes meus, mas que têm algum tipo de proximidade e me perguntou sobre isso. Então, alguns desses vídeos com a informação um pouco distorcida
na verdade, não é nem distorcido. Às vezes, se você lê, aliás, se você assistir o vídeo por completo, você acaba percebendo que a pessoa, de certa forma, explicou. Mas coloca uma chamada, né? Coloca um título que causa uma confusão. Isso, causa uma confusão nas pessoas. E tem muita gente que está deixando de realizar a perícia porque acha que foi suspensa. Por isso que eu coloquei assim na publicação, né? Que os advogados eles estão orientando a ir. Não interessa, vá. Isso. E diga, estou presente. Se vai ter ou não ter, não interessa. Interessa que você vai estar lá presente. E aí Isso. A gente sabe que na portaria também tem a previsão de que a Central 135 irá entrar em contato com os segurados, mas a gente sabe que é quase impossível eles darem de conta desse serviço, não é? Então é por isso que a gente faz isso. A gente diz, vá. Se você não recebeu nenhuma ligação cancelando, vá. Se ocorrer disso chegar lá e por algum motivo a perícia não ser realizada, a culpa não foi sua e você não vai ter aquele indeferimento por falta do comparecimento. Não corre risco. Isso, doutora. De ter problemas com o indeferimento. Pois é, nós vamos estar falando aqui de um assunto muito importante, fundamental, né? Porque nós estamos falando de um seguro social, né? Previdência lá acoberta, né? Diversas situações, né? Morte, invalidez, doença, etc, etc. Então, é fundamental essa questão, né, doutora, da qualidade segurado. E eu queria, antes de tudo, perguntar quem é, doutora, o beneficiário, quem são os beneficiários, quem são os segurados. Boa noite, pessoal, porque está entrando aqui muita gente agora, doutora. Divina Cruz Advogado, boa noite. Isabel Cristina, boa noite. Carlos André Everton, boa noite. Pessoal, se eu não der o boa noite, é porque nós estamos aqui trocando informação, lendo, e aí fica um pouquinho difícil falar com todo mundo. Então, doutora, a gente tem muito no nosso dia a dia essa dúvida que chega até a nós, que é em relação a essa questão da qualidade de segurado. Geralmente, a pessoa nos procura quando obtém algum indeferimento e lá na cartinha na carta de concessão, não, lá no despacho, no resultado do processo, ou então lá no resultado da perícia, informa que falta qualidade de segurado, né? Indeferido pelo motivo falta de qualidade de segurado. Geralmente, quando a pessoa recebe o e-mail, né, com a decisão, ela vai lá no meu INSS e olha lá a conclusão do processo dela com essa informação, que o benefício foi indeferido por falta da qualidade de segurado. Então, muitas pessoas chegam e dizem, o que é isso? Na verdade, as pessoas não têm muito a noção de algo que eu sempre falo, sempre que tenho uma oportunidade, que é a questão de que o INSS, a Previdência Social, ela funciona como uma espécie de seguro. Então, para a gente ter direito a um seguro, é necessário que a gente esteja contribuindo. E todos os seguros, eles têm as suas regras. A gente sabe que existem vários tipos de seguros. Seguro de perda e roubo, seguro em relação a automóvel, os planos, residencial. Isso, os planos de saúde. E a gente sabe que cada empresa ela vai colocar as regrinhas. A partir de quando você começa a ter direito aos serviços, não é? Quando é que você perde esse direito aos serviços? E no caso do INSS, não funciona diferente. Como a Previdência funciona de forma parecida com os seguros, dentro do INSS, para que você tenha direito a benefícios previdenciários, é necessário que você esteja contribuindo para o INSS ou esteja em uma categoria que, mesmo que não exija-se a contribuição, exija-se que você trabalhe, como é o caso do agricultor segurado especial que não vende o produto do trabalho, não é? E também tem as regrinhas para quando você para de contribuir ou para quando você para de trabalhar. Então, de forma geral, o INSS, ele presta serviços não somente para as pessoas que são seguradas da Previdência. Ou seja, mesmo que você não pague, nunca o INSS, digamos assim, uma criança de 15 anos, uma criança de 15 anos é exagero, não é? Já é um adolescente quase adulto. Mas, enfim, uma pessoa de 15 anos que nunca contribuiu, ela pode ter acesso a algum serviço ou benefício do INSS. Por exemplo, se
Se o pai dessa pessoa é segurado, ela poderá ter direito a uma pensão por morte. Então, é um benefício que ela vai ter acesso, mesmo que ela não seja segurada. Porém, esse benefício decorre do direito de alguém que era segurado, no caso, o seu pai. Então, resumindo, os segurados propriamente ditos do INSS, que são aquelas pessoas que vão ter direito a acessar os benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões, os auxílios aí da vida, né? Auxílio reclusão, auxílio por incapacidade temporária, enfim. Ou permanente. Isso. Quem são essas pessoas? São dois tipos de segurados que a gente tem. Tem aqueles segurados obrigatórios, Certo. que são as pessoas que somente pelo fato de trabalhar, obrigatoriamente elas têm que buscar a previdência para realizar as contribuições. E tem os segurados facultativos, que são as pessoas que não têm nenhum tipo de renda, mas por uma questão de precaução, ela resolve pagar a previdência social para que, no caso de contingência, de idade avançada, de incapacidade, ela possa ter direito a um benefício. Não exercem atividade, obrigatoriamente não tem que contribuir. Então, é o caso que você falou, né, do estudante, né? O estudante, as donas de casa, né? Isso. Os síndicos não remunerados, os ministros religiosos, enfim. E os segurados obrigatórios, eles são basicamente os empregados. Quando a gente fala empregado, pessoal, sempre que estamos falando em previdência, quando a gente fala empregado, a gente está falando da pessoa que presta serviço para uma empresa na qualidade de empregado e que tem a sua carteira de trabalho devidamente anotada. Então, são os empregados domésticos, certo? Os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais e, por fim, o segurado especial, né? O meu queridinho. Então, são os pescadores, os rurícolas, os indígenas, né? Que são os especiais, né? É. Então, o que é que acontece? Essas 5 categorias são as categorias de pessoas que somente pelo fato de exercerem a atividade remunerada, né? Ou no caso do segurado especial, que não vende o produto do trabalho, ele exerce uma atividade, ele paga de forma indireta, né? Porque ele está contribuindo para o crescimento da sociedade. Então, essas pessoas, obrigatoriamente, elas são seguradas da Previdência. O que a gente não pode confundir é você ser segurado da Previdência, porque a lei prevê que essas pessoas são seguradas obrigatórias, certo? Com a questão de você estar inscrito na Previdência. Que é a questão da filiação, né? Justamente. Que é um cadastro que você faz. Justamente. Eu sempre faço uma analogia quando eu falo de filiação. Eu adoro analogias. Quando eu falo de filiação e inscrição. O que é que acontece? Como eu falei, essas pessoas elas são seguradas obrigatórias da Previdência. Então, por exercer as atividades, automaticamente elas são filiadas à Previdência Social. Porém, quando é que elas vão começar a ter direitos? A poder chegar e, por exemplo, pedir uma pensão por morte, a poder chegar a pensão por morte, não, porque o segurado não vai pedir pensão por morte. Quem pede é o dependente. Um benefício por incapacidade, uma aposentadoria. Quando é que eu vou ter direito a isso? Um salário maternidade. Eu vou ter direito a essas prestações da Previdência Social a partir do momento que eu cumprir os requisitos para aquele benefício. Dentre eles, sempre estará a qualidade de segurado, que ela só vai ser adquirida não é somente pelo fato de você trabalhar, é pelo fato de você estar inscrito na Previdência, você está registrado, certo? Esse registro, ele se dá de formas diferentes para as diversas categorias. Por exemplo, o empregado, ele estará inscrito na Previdência Social a partir do momento que a carteirinha dele é assinada e o empregador faz a comunicação à Previdência Social. Então, ali, automaticamente, ele já está inscrito. E já começa a contar ali o seu tempo de contribuição, a sua carência para acessar os benefícios. Da mesma forma, o empregado doméstico, o contribuinte individual e o facultativo, ele vai ter a sua inscrição efetivada no momento que ele pagar a primeira contribuição, certo? Ele fica vinculado. Isso. Então, veja só, filiado, a pessoa é porque está trabalhando. Então, automaticamente, ela tem direito a se inscrever no INSS, direito e dever
de se inscrever no INSS e pagar as suas contribuições. Então, ela só vai começar a contar um tempo para ter direito aos benefícios, desde que preencha todos os requisitos, a partir do momento que ela se inscreve e começa a verter contribuições. Então, tem muita gente que confunde isso, certo? Às vezes a pessoa diz assim, eu passei a minha vida inteira trabalhando como camelô, por exemplo. Só que agora eu estou perto de me aposentar, está faltando aí uns 2 anos, eu vou lá no INSS e vou pagar todo esse período atrasado. Não pode. Certo? Não pode. Tem algumas possibilidades? Tem. Recolher atrasado, sem ter feito a primeira inscrição, a primeira contribuição em dias. Será que vai contar como carência? Não conta. Qual é a carência necessária para a aposentadoria? Tempo de contribuição também, né? Aí, para contar como tempo de contribuição, tem as regras específicas para o contribuinte individual. Em regra, ele vai ter que comprovar que trabalhou, que nesses casos é muito difícil, né? Para que essas contribuições sejam vertidas e que elas sejam aceitas pelo menos como tempo de contribuição. Porém, nesse exemplo que eu estou dando, é perda de tempo. Porque se a pessoa esperou chegar ao final da vida para pagar uma previdência de forma atrasada, ela não vai ter a carência necessária para o benefício. Enfim. Por isso que deve ter sempre em mente a questão dos planos de saúde, né? Que a pessoa tem que cumprir determinados meses ou um período de tempo para cumprir a carência do plano, para que ela tenha todos os serviços que aquele plano dispõe, né? Todos Justamente. Justamente. Aí, referente à analogia que eu disse que ia fazer. Nesse exemplo que eu estou dando, de uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando como camelô, aí quando ela estava ali faltando 1 ou 2 anos para se aposentar, do nada, ela pegou a poupança que ela tinha e resolveu pagar o INSS. Né? Claro que esse exemplo é muito absurdo, mas é para que todos entendam de forma didática. Aí ele olha para a gente no escritório e diz assim, mas doutora, eu vi a senhora dizendo lá numa live que só pelo fato de eu trabalhar e de eu ter uma renda, eu obrigatoriamente sou segurado da Previdência Social. Isso não significa que a pessoa vai ter direito aos benefícios, porque existem regras para quando é que você tem que fazer a contribuição, quais são as contribuições que são válidas, enfim. Então, a analogia que eu faço é a seguinte, eu sempre faço analogia com o pai. A gente sabe que, né, com a questão da paternidade, tive o bebê, passei mais de 10 anos, eu sei que quem é o pai do meu bebê é José, todo mundo sabe que é José que é o pai, mas enquanto José não registrar a criança, José não tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia, não é assim? José Sim. não poderá. Então, enquanto José não registrar essa criança, ele não vai ser obrigado a pagar uma pensão alimentícia. Do mesmo jeito é a gente. Nós somos segurados obrigatórios porque estamos trabalhando e oferindo renda, mas enquanto a gente não chegar lá no INSS e dizer, INSS, vim aqui pagar minha primeira contribuição porque eu estou trabalhando, enquanto você não fizer isso, o INSS não vai te reconhecer como um segurado da Previdência. Certo? Como alguém que vai receber essa cobertura por parte dele. Justamente. Tem um caso específico, que é do segurado especial, que ele poderá fazer a sua inscrição no momento que ele for pedir o seu primeiro benefício. Né? Ou então Sim. que um dependente seu vá solicitar o seu primeiro benefício. Então vamos para uma hipótese aqui, que a pessoa trabalhou a vida inteira como agricultor e quando completou 54 anos, ela faleceu. Então, os dependentes dela irão até a Previdência Social, requerer o benefício de pensão por morte e, neste ato, vão informar qual foi o período que essa pessoa trabalhou e fazer a devida comprovação através dos documentos e da autodeclaração. Então, o que é que acontece? Se tudo que a pessoa colocou na autodeclaração for considerado, digamos que o INSS considerou que há 30 anos essa pessoa já exercia a agricultura. Então, a partir do primeiro dia desses 30 anos, a inscrição dessa pessoa será efetivada lá no INSS. Só tem esse caso específico que a pessoa poderá estar fazendo a inscrição, inclusive a inscrição pós-morte, né? Porque a pensão por Sim. morte, inclusive a inscrição pós-morte, só tem esse caso específico do segurado especial, né? Por quê? Justamente pela situação de que é um segurado diferente, por isso que o nome é segurado especial. Tem um tratamento diferenciado dado a eles. E em sua maioria eles não fazem contribuições, porque somente aqueles que vendem o produto do trabalho é que fazem contribuições. Então tem essa situação aí, não confundir inscrição com filiação, certo? Não confundir qualidade de segurado com direito a todos os benefícios somente porque eu estou pagando o INSS.
certo? Então, por exemplo, comecei a pagar o INSS hoje, paguei minha primeira contribuição, quando foi amanhã, daqui a 5 dias, daqui a 15 dias, eu adoeço. Fico sem poder trabalhar. Digamos que eu fui acometida aí de uma patologia que não está relacionada a nenhum tipo de acidente e eu vou ter que ficar uns dias sem trabalhar, uns 30 dias. Eu não vou ter direito ao benefício de auxílio-doença. Certo? Certo. Não cumpriu aquele prazozinho necessário. Que a gente conversa um pouquinho já sobre esse prazo. Hoje eu tô na sede. Muito trabalho, né, doutora? Muito cálculo. Adoro os cálculos. Olha, depois eu vou pegar uma expertise aí, trocar informações aí sobre cálculos. Vai ter uma hora que eu vou precisar pegar. Amo bastante os cálculos. Certo, então, a partir do momento que essa pessoa ela está cobertada, né, pela Previdência Social, então ela pode receber, né, como a doutora falou, os benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né, a questão da pensão por morte, né, que o fato gerador é a morte, e auxílio-reclusão, né, para o preso, né, os dependentes é que receberão, né, não o preso, né. Que isso fique bem claro, né? Porque é confundido, né? A Sim, é muito confundido. Muito bem. E tem que ter uma carenciazinha, um cumprimento de 12 contribuições, se eu não me engano, para que ele tenha direito, né? Era, doutora. Direito. Era. A partir de 2019, essa carência aumentou para 24 meses, né? Com o advento da lei. Às vezes a gente acaba esquecendo, mas sempre a gente precisa estar lembrando que em janeiro de 2019 a gente teve a edição da medida provisória 871, que ela foi uma mini reforma. Ela alterou profundamente várias situações dentro da Previdência Social. E quando foi em junho, esta MP foi convertida na Lei 13.846, de 2019. Ela afetou muito o segurado especial e também afetou a questão dessa pessoa aí que está reclusa. Foram muitas regras alteradas, inclusive a carência. Pois a carência para o auxílio reclusão, ela passou a ser de 24 meses. É absurdamente amplo esse prazo, para que uma pessoa cumpra para ter direito a um benefício, que no caso não será nem a pessoa, será um segurado dependente, né? Não é o segurado, é o dependente. Muito embora a gente saiba que existem vários tipos de contingências e várias situações que levam uma pessoa a estar na condição de pessoa reclusa, nós sabemos que existem situações que elas são muito preocupantes e que a família fica numa condição de miserabilidade pela ausência da pessoa que estava ali trabalhando, provendo o sustento da família. Então é bem complicado, mas enfim, não é? Sem entrar em detalhes em relação a essa questão, até mesmo para não gerar polêmicas, né? Mas 24 meses, ao meu ver, é muito tempo para que uma pessoa tenha cumprido como carência para ter acesso a um auxílio reclusão. E a gente tem também, doutora, em relação a essa questão da qualidade de segurado, uma situação que muito comumente as pessoas confundem e muito comumente as pessoas também desconhecem e chegam até a nós, às vezes muito desanimada, achando que não tem direito ao benefício. Às vezes ela vem para o escritório perguntar, doutora, se eu começar a pagar o INSS hoje, eu tenho direito a um benefício porque eu estou incapacitada para o trabalho, ou então porque eu tive bebê, eu vou ter bebê daqui a 2 meses, eu estou preocupada. E muita gente chega assim nessa situação, pedindo informação e acaba recebendo outro. Por quê? A gente falou, não é, que a Previdência ela funciona como um seguro e a gente sabe que todo seguro ele impõe carência para determinados serviços, né? Sim. Por exemplo, um plano de saúde, ele pode, por exemplo, dizer que você só tem direito à assistência de um parto a partir da 10ª contribuição, não é? Então você começa a pagar o seu plano de saúde hoje, se você já estiver grávida, faltando 2 meses para o parto, você não será assistido, não terá a cobertura do plano de saúde, nesse exemplo hipotético, né? Certo. Então, o que é que você poderá fazer? No caso de um plano de saúde, ainda tem a opção de você complementar e pagar, né?
No INSS, quando você não cumpre a carência, você não tem a opção de complementar. Então, para pedir benefícios que exigem carência, automaticamente você vai ter que ter, de fato, essa carência cumprida. E, principalmente, como os benefícios, eles exigem a qualidade de segurado em regra, não é? Porque quando ele é devido ao dependente, a qualidade de segurado ela é exigida do trabalhador e não do dependente. O que é que acontece? A pessoa chega com essa conversa lá no escritório, muito preocupada porque estará em uma situação ou está em uma situação de necessidade, e ela, por exemplo, esquece que está com 8 meses que ela saiu do emprego dela com carteira assinada. Aí a gente pensa assim, doutora Alessandra passou 20 anos trabalhando em uma empresa. Ela ficou desempregada hoje. Seria justo se ela amanhã quebrasse a perna, ela não ter direito ao benefício? Seria justo? Não, não seria. Ah, mas ela parou de trabalhar e parou de contribuir. Então, 2 dias depois, ela sofreu esse acidente. Não. Ela perdeu a qualidade segurada. Seria justo? Não seria justo. A gente tem os problemas na Previdência, mas a lei, de certa forma, ela tem humanidade. Então, essa humanidade, ela é reconhecida na questão da manutenção da qualidade segurada, quando ocorrem algumas situações que faz todo mundo pensar que você não tem mais direito aos benefícios da Previdência. Por exemplo... A doutora está entrando no assunto período de graça, né? Isso mesmo. A manutenção da qualidade de segurado é uma situação em que você não está contribuindo para o INSS, efetivamente, mas a lei garante que você tem direito a acessar os benefícios durante um período curto de tempo. Né? E esse período ele pode variar de 3 meses até 36 meses, dependendo do motivo, né? Que você, dependendo do motivo que leva você à qualidade de segurado. Então, por exemplo, se você não está... É considerado uma extensão protetiva, né? Esse período de graça. Isso mesmo. Visa realmente proteger o trabalhador de uma contingência como esse exemplo exagerado que eu acabei de dar. Que a pessoa contribuiu durante 20 anos, parou de contribuir e 2 dias depois precisou da Previdência. Então, por exemplo, se a pessoa para de contribuir hoje, ela tem direito automaticamente a 12 meses de período de graça, ou seja, 12 meses de manutenção da qualidade de segurado. Esse período ele poderá ser prorrogado em 2 situações. Por exemplo, se essa pessoa já pagou mais de 10 anos de previdência, ou seja, tem mais de 120 contribuições, ela terá esse período de 12 meses prorrogado até 36 meses. Ou seja, por mais 24 meses ficará até 36 meses. Ou seja, essa pessoa vai passar 3 anos, mesmo sem contribuir, tendo direito aos benefícios do INSS. Então, a regra geral, 12 meses. Regra geral, 12 meses, após o fim das contribuições, né? No caso dele se encontrar desempregado, aumenta para mais 12 meses. É somado mais 12 meses a esses 12 meses da regra geral. Fica 24 meses, correto? E se a pessoa já verteu mais de 10 anos de contribuição, mais de 120 contribuições, ela terá esse prazo prorrogado por um tempo maior ainda, que será 24 meses. Então, a qualidade de segurada, eu já cheguei, eu tenho um caso que faltando 1 mês para a pessoa perder a qualidade de segurada, ela teve bebê. Estou vendo aqui no livro, aqui, ó. Esse aqui ajuda muito. Não sei se eu consigo mostrar direitinho aqui essa questão. Dá para ver? Não dá para ver porque a câmera frontal, ela inverte. Ah, ela inverte. Aqui fala, né, a regra geral, né, 12 meses após o fim das contribuições, em caso de desemprego, né, 24 meses, e quando ele contribui mais de 10 anos, que são mais de 120 contribuições, e se encontra desempregado, soma-se mais 12 meses, aí se torna 36 meses, estende-se mais ainda essa proteção. É justamente o que está previsto lá no artigo 15 da Lei de Benefícios. Isso. Então, exatamente. doutora, eu já tive um caso que eu gostaria até de compartilhar, em que a pessoa estava faltando 1 mês para perder a qualidade de segurado nessa condição, onde ela já tinha mais de 10 anos de contribuição. Certo. E ela teve bebê faltando 1 mês, na qualidade de desempregada, certo? Estava desempregada, teve bebê,
E já pertinho de prescrever o direito dela pleitear, na verdade não prescreveu o direito de pleitear o salário maternidade, porque isso não prescreve. O que prescreve é a obrigação do INSS pagar, que é de 5 anos, né? Então, assim, antes de completar os 5 anos, pode reivindicar nesse prazo de 5 anos, até a criança ter 5 anos. Isso. O salário maternidade. Justamente. Então, o que é que acontece? Essa pessoa, ela de minha convivência de quando eu trabalhava em escolas, e ela comentou, né, essa situação dela. Aí eu disse, manda teu CNIS, só para eu dar uma olhadazinha, vai que acontece algum detalhe e você ainda tem direito. Isso estava bem próximo a ela perder a qualidade, aliás, bem próximo à prescrição, e ela estava desesperançosa justamente porque, na época, quando ela teve o bebê, já estava perto de completar os 36 meses, e ela ainda teve uma situação trabalhista, que foi em outro estado, e essa sentença ela não tinha sido ainda incluída lá no CNIS dela, né? O período reconhecido nessa sentença. Então, fui atrás desse processo, fiz o reconhecimento desse tempo que foi determinado lá na sentença trabalhista, e a gente conseguiu o benefício. Ela desempregada, já perto de completar 5 anos a criança, e na época quando o bebê... Justamente. Então... Foi assim, como é que fala? Quase nos 90 minutos? Isso. Quase no encerramento? E eu estou compartilhando essa situação, por que eu estou compartilhando? Porque é justamente uma situação que acontece muito. Às vezes a pessoa chega no escritório desesperançoso porque não está contribuindo e acha que não tem mais direito a nada. Então a gente sempre tem que aferir a situação da extensão dessa qualidade de segurado, né, da manutenção desse período de graça. Essa regra que a gente falou, de que mantém a qualidade de segurado por 12 meses, após cessar as contribuições, é uma regra geral, porque existem outras hipóteses que também garantem a manutenção da qualidade. Por exemplo, o gozo de benefício. Para a questão do segurado empregado, né? Que a doutora está falando, né? Dessa questão dessa regra geral, né? A regra geral é para contribuição. Então, não importa se você era contribuinte individual, empregado, não importa. Parou de contribuir, certo. Você tem 12 meses de período de graça. Agora, o facultativo ainda continua 6 meses? 6 meses, justamente, 6 meses. Então, assim, regra geral, parou de contribuir, com exceção do facultativo, você tem 12 meses de período de graça. Não importa se é trabalhador avulso, se é empregado doméstico, não importa. Importa que você estava contribuindo, não era facultativo, então você vai ter 1 ano aí de período de graça. Esse 1 ano poderá se tornar 2 anos ou 3 anos. Ele se tornará 2 anos quando você comprovar a situação de desemprego, certo? E vai se tornar 3 anos se você comprovar que já tem mais de 120 contribuições. Existe também a possibilidade de você manter a qualidade de segurado quando você está em gozo de benefício. Não de todos, porque agora temos o auxílio acidente que foi excluído aí, né, desse rol de benefícios. Então, se você está recebendo um auxílio por incapacidade temporária, por exemplo, há 4 anos... Que é o auxílio doença, pessoal. Explicando assim só para... É o auxílio doença. Parou de contribuir, sou contribuinte individual, estou em gozo de auxílio doença há 4 anos, e o que é de mim agora? O que será de mim? Eu mantenho a qualidade de segurado nesse período, certo? E também tem a questão da segregação compulsória. Existem doenças que obrigatoriamente lhe obrigam a se segregar. Né? Isso foi muito conhecido, né? A hanseníase, que era de segregação compulsória. Sim. E hoje aí a gente tem aí os professores ótimos, como o professor Tiago Albuquerque, insistindo na tese de que o afastamento por Covid-19 é segregação compulsória, e por isso o retorno à atividade merece o reconhecimento desse período de graça, ou seja, manter os 12 meses na qualidade de segurado, né? E aí vai ter mais outras situações, eu até deixei aqui o artigo 15 na minha frente, que são muitas, tem até o inciso 6º, 3 meses após o licenciamento para o segurado que é incorporado às Forças Armadas, 12 meses após o livramento, tá? Então, se você está recluso, quando foi preso, você era segurado, depois que você sair, certo? Você Sim. terá 12 meses de manutenção da qualidade de segurado. Essa informação ela é quase que desconhecida pela maioria das pessoas.
Então, às vezes, nem o próprio preso ou ex-presidiário sabe que tem ali esse direito e que poderá estar cobrando aí alguma prestação da Previdência Social. Então, a gente tem essas situações que eu acho bem importante, que é a questão da manutenção da qualidade do segurado, que a gente fala tanto, né, no Instagram, nas lives, nos posts, que é a manutenção da qualidade do segurado, conhecido período de graça. Certo? Sim. Pode dar uma relaxada, doutora. Eu fico super incomodada quando eu estou com esse fone aqui, porque assim, minha orelha, eu acho que ela não é universal. Porque é um fonezinho que encaixa. Ele fica saindo? Todo mundo coloca esse fone e não fica mexendo na orelha, mas o meu tem que ficar caindo. Então, eu acho que meu ouvido não é universal, né? Eu encaixo. Não é. Ó, temos uma pergunta aqui, doutora. Boa noite. A Débora Silva Saga pergunta: caso a pessoa contribua como contribuinte individual um mês apenas, em dia, a qualidade desta será 12 meses? Se ela, veja só, eu entendi que se a pessoa fizer uma contribuição hoje, em dias, muito bem. Muito importante que seja em dias. E ela fizer apenas essa contribuição, ela mantém sim a qualidade assegurada por 12 meses. Agora a gente vai ficar atento a uma coisa, nós advogados, quando estivermos orientando os nossos clientes. Muitas pessoas, por saberem da importância da Previdência Social, elas pagam a Previdência como contribuintes individuais ou facultativos para garantir algum benefício caso venha a precisar. Sim. E a gente sempre tem que ter o cuidado de mandar a pessoa inicialmente contribuir o equivalente, pelo menos a carência, para a aposentadoria por invalidez e para o auxílio por incapacidade, que são 12 meses. Então, para a pergunta da colega aí, que eu não estou visualizando, mas a doutora leu, se eu pagar hoje uma contribuição em dias, a partir desse momento eu sou segurada e eu vou ter meus 12 meses de período de graça se eu não fizer mais nenhuma contribuição. Porém, nessa condição, eu não vou ter direito a benefícios que exijam carência. Eu só vou ter direito a benefícios que exigem qualidade de segurado, certo? Tem que ter muito cuidado com isso. Uma linha tênue, né? Que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Eu tenho colegas colegas advogados, né? Que já têm aí uma vida laboral bastante extensa, que já, inclusive, conseguiram aí seus 15 anos de carência para aposentadoria, mas que só tem 46 anos, 50 anos, e ele sabe da importância e pergunta: Albaniza, eu vou ficar pagando o INSS, não estou com muitas condições, vou ficar pagando o equivalente a um salário mínimo somente para que, se eu precisar, eu venha ter direito. Como é que eu faço? Então, eu faço o seguinte: se essa pessoa nunca contribuiu como contribuinte individual ou como facultativa, né? Se ela está trabalhando, ela vai fazer como individual. O advogado, ele contribui como individual. Sim. Eu digo, se você nunca contribuiu e no momento, né, você não tem a carência ainda, tem várias situações, porque tem a possibilidade da pessoa ter tido a perda da carência, aliás, a perda da qualidade de segurado, que existe que ela pague mais para readquirir a qualidade de segurado. Mas numa situação hipotética, aqui, que a pessoa não está contribuindo, paga a primeira, certo? Nunca contribuiu. Eu vou até apagar o exemplo que eu comecei a dar, porque envolve outros detalhes, e se eu for explicar, a gente se prolonga. Então, eu vou para a pessoa que nunca contribuiu. Aí eu digo assim: você vai pagar pelo menos 12 meses, porque se você tiver necessidade de um auxílio por incapacidade, de uma aposentadoria por incapacidade, você já tem a carência, né? Ou um salário maternidade, enfim. Salário maternidade é só 10 meses, né? Se a pessoa estiver pensando em cometer algum crime, eu já lhe pago em 4 meses, porque se você tiver aí preso e sua família precisar do auxílio de reclusão, você tem que ter 24 contribuições. A partir desse momento, ela pode fazer uma contribuição por ano, se ela é contribuinte individual. E se ela é facultativa, ela vai fazer uma contribuição a cada 6 meses. Por quê? Porque ela já tem carência e mantém a qualidade assegurada. O que ela não pode é, na vida toda, fazer uma única contribuição em dias e depois querer benefício que existe qualidade, que existe carência, né, dentro do período de graça. Tem até uma pergunta aqui que eu acho que a doutora já respondeu. E caso faça
uma única contribuição em dia como facultativo, Aí, manterá de ou seis- será necessário 6 contribuições? Se a pessoa vai fazer uma única contribuição em dias, como facultativo, e é a primeira vez que ela está contribuindo, eu dou o mesmo conselho. Contribui pelo menos um ano e depois passa a contribuir a cada 6 meses. Porque o segurado facultativo, ele não mantém o período de graça por 12 meses. Ele mantém o período de graça por apenas 6 meses, certo? Então tem que ter bastante cuidado com o segurado facultativo para não confundir. Quando a pessoa estiver no seu escritório, você dê esse conselho aí a ela, não confundir ela pagar uma vez a cada ano e achar que está sempre ali na qualidade de segurado, que ela não vai estar. Ela vai estar somente durante os 6 meses. Certo, correto. Doutora, em caso de auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, né? Ou o auxílio, ou a aposentadoria por incapacidade permanente, é possível pedir o benefício, mesmo não estando na qualidade de segurado? Doutora, eu só vamos fazer uma ressalva aqui em relação aos nomes. A gente sabe que esses nomes eles estão bem complicados, mas são os novos nomes que esses benefícios receberam, né? O auxílio por incapacidade temporária, como a doutora já disse, é o auxílio doença, e a aposentadoria por incapacidade permanente é a aposentadoria por invalidez. Confunde, até na hora da gente falar, a gente mistura tudo. Eu misturo tudo. Mas assim, apesar dessa mistureba que faz na cabeça da gente, e apesar do meu INSS ainda não ter atualizado esses nomes dentro do sistema, eu sempre estou fazendo questão de trazer esses nomes para as pessoas memorizarem. Por quê? Para evitar que ela chegue sozinha ao INSS para solicitar um benefício e faça a solicitação errada por não conhecer o novo nome. Então, sempre que possível, eu faço essa ressalvazinha. Auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença. E a aposentadoria por incapacidade permanente e a aposentadoria por invalidez. Que são benefícios devidos no momento da constatação da incapacidade. Então, o que é que acontece muitas vezes? Eu vejo colegas, inclusive na primeira vez que eu estive diante de um processo desse, eu fiquei meio desesperada, achando que eu iria ter problemas. Porque dei entrada na ação judicial, já tinha mais de um ano que a pessoa esperava o resultado de um recurso no INSS. E ela me procurou, justamente, e ela me procurou e eu ajuizei a ação. Depois que eu ajuizei a ação, foi que me ocorreu, né? Passou o tempo aí tramitando, aí foi que me ocorreu que ela não estava contribuindo. E que, no caso, já teria passado o período de graça. Então, eu fiquei meio desesperada. Eu disse, pronto, a pessoa nem está contribuindo, não está mais no período de graça, e agora ela está pensando que vai ter direito ao benefício. Provavelmente já perdeu a qualidade de segurado. Aí eu fiquei louca. Achei que tinha colocado a vida do cliente a perder. Quando eu fui novamente ler e pesquisar, certo? Entendi o seguinte. Para esse caso que eu falei, que é muito comum, por isso que eu estou trazendo esse exemplo, que aconteceu comigo, porque acontece com todo mundo. Quando a gente está começando, a gente às vezes se desespera diante de uma coisa que a solução está à nossa frente. A ação estava ajuizada e o fato gerador do benefício tinha sido a incapacidade dele, que já havia sido em outros momentos reconhecida pelo INSS, e essa incapacidade dele, por incrível que pareça, não tão incrível assim, porque quando se trata de INSS a gente nem se admira, essa incapacidade dele apenas se agravou. Mas em um determinado momento o INSS cessou, alegando que ele estava capacitado. Então, quando sai a sentença, gente, o que o juiz vai considerar é o momento que o perito disser que a incapacidade começou. Entrou na sala, ele já está apto para o trabalho, né? Então é o seguinte, então se você chega lá na perícia judicial e o perito diz que a pessoa estava incapacitada para trabalhar em data X e naquela data ela era segurada da Previdência Social, não importa se isso está com 10 anos que aconteceu. Se na data da incapacidade ela era segurada, então o benefício será devido. Então, não precisa se desesperar em uma situação como essa. Isso seria uma exceção? Isso seria um caso à parte? Esses não é uma exceção. Não é uma exceção, é a regra. A data que o INSS tem que implantar o benefício é justamente a equivalente à data do início da incapacidade.
quando acontece uma situação como essa que eu mencionei, às vezes a gente fica meio agoniado e acha que porque no momento que ajuizou a ação, a pessoa já tinha perdido a qualidade de segurado, ou porque desistiu do benefício, ou porque tinha um recurso tramitando, enfim, parou de contribuir. Às vezes a gente é levado a pensar que essa pessoa não teria mais direito, mas tem. Você continua a ação judicial, quando ele fizer a perícia e o perito constatar a data de início da incapacidade em um momento em que ele era segurado, ele vai ter direito ao benefício. Agora presta atenção. Agora presta atenção em um detalhe. Nessa situação que eu mencionei, eu fiquei, de certa forma, depois que eu descobri a verdade, né, que eu li direito à legislação, eu fiquei, de certa forma, tranquila, porque tinha consciência que o meu cliente apenas tinha agravado a incapacidade. Mas existem casos em que a pessoa não tem a documentação necessária, não tem o atestado bem certinho, e houve a negativa lá na perícia do INSS, porque, de fato, o perito não conseguiu constatar a incapacidade, né? E também tem a situação em que a pessoa, que o perito, ele fixa a data de início da incapacidade no dia da perícia. Então, isso é correto, doutora? Dependendo da situação, é correto. Eu já tive cliente que foi para a perícia somente com as receitas médicas, dos medicamentos que tomam, porque não tinha um atestado. Tem um atestado direitinho, aí, né? Não tem como o perito, principalmente do INSS, né, que é o menos interessado nisso, não tem como o perito dizer quando foi que ele começou aliás, qual foi a data de início da incapacidade. Ele pode até dizer da doença, porque a pessoa vai dizer, olha, a partir de janeiro de 2020 eu comecei a sentir esse problema. Mas não tem como o perito dizer quando foi que ele ficou incapacitado. Porque isso aí se dá através de exames. Ele pode colocar a própria data da perícia como início. Sim, como comprovar que a incapacidade iniciou dali para frente. Sim, porque a regra é que durante a perícia, além da documentação médica, o médico faça um exame físico. Então, às vezes, no exame físico, ele vê que a pessoa de fato está incapacitada, não tem condições, mas não tem documentação médica suficiente para ele dizer qual foi a data de início da incapacidade. Então, ele pode fixar no momento da perícia. Aí, para evitar problemas desse tipo, o que é que a gente aconselha? Se você tem um cliente que já está há muito tempo com situação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, o que é que você vai fazer? Muitos anos, né? Tipo assim, 7 anos, por exemplo. Se você tem dúvida sobre o que vai acontecer na perícia judicial, não deixe esse cliente perder a qualidade de segurado, para evitar que, por exemplo, na data da perícia, ele não esteja na qualidade de segurado e perca o benefício. Então, é importante manter a qualidade de segurado, certo? Mas o que vale para determinar o direito é a data de início da incapacidade, certo? Não sei se eu me fiz entender. Eu entendi, mas eu já vi o inverso. Eu já vi meu irmão criticando, meu irmão fazendo graça, que foi o contrário. Ele fixou aquele momento da perícia como a data do início da capacidade, que a pessoa estava apta. Antes não estava, mas quando adentrou ao consultório, pronto, ali ficou curado, o milagre aconteceu. Eu já vi o contrário. Eu tenho uma cliente que aconteceu basicamente isso também, dentro do INSS. Ela estava com a documentação médica, com o atestado, e ele reconheceu a incapacidade até um dia antes dela realizar a perícia. Tudo pode acontecer, tudo né? Pode, tudo pode acontecer. Então, doutora, eu não sei se eu me fiz entender. Não sei se eu me fiz entender, mas esse exemplo, eu acho ele importante. Por quê? Porque comumente as pessoas, os colegas que estão começando, eles vêm ao meu direct e perguntam, doutora, eu dei entrada no benefício, mas o cliente perdeu a qualidade de segurado e eu acho que eu perdi tempo ou prejudiquei o cliente. Qual é o benefício? É um benefício por incapacidade. Não se preocupa. Se você tem ciência que a incapacidade dele é no momento em que ele era segurado, vai dar certo, né? Porém, começa a pagar para evitar que essa incapacidade seja fixada na data da perícia. E também, se ele perder a qualidade de segurado, depois ele vai ter que cumprir metade da carência para poder ter direito, né, ao benefício. Então, é importante, se for o caso, pagar. Mas tem situações que a gente sabe que é impossível, né? Eu tenho um cliente que ele tem um tumor na coluna, já aconteceu de ele ir ao escritório, no edifício em que o escritório é situado não tem elevador,
e de ser obrigada a eu descer para ir atender ele lá embaixo, porque ele não aguentava subir a escada. Então, nessa situação aí, eu tenho certeza que não há condição de um perito minimamente responsável dizer que uma pessoa dessa tem capacidade de trabalhar em um estoque. Doutora, eu também queria que comentasse um pouquinho sobre uma data limite. Você está recebendo o auxílio-doença, né? Já há bastante tempo. E tem aquele período que você tem que pedir a prorrogação deste benefício. E muitas vezes o que acontece? Como eu já acompanhei do cliente não lembrar o advogado e nem o advogado lembrar. E aí o cliente vai até o escritório e já passou da data para pedir e aí, né, foi retirado. Doutora, a gente tem uma polêmica tão grande em relação a isso, porque, processualmente falando, a gente tem, quando ajuiza qualquer ação na Justiça Federal ou na Justiça Estadual perante o INSS, a gente tem uma coisa que é chamada pretensão não resistida. Então, se você chega ao judiciário para dizer que o INSS errou e chega lá com um monte de provas que você nem apresentou ao INSS, você não tem direito a dizer que o INSS errou. Então, Sim. Não teve pretensão resistida, vai ser obrigado você voltar para o INSS para resolver lá. E a gente tem também a situação de falta de direito de agir. Certo? Isso. Que é o que acontece aí com a questão da prorrogação do benefício. O interesse de agir, né? O direito não socorre aos que dormem. Meu cachorrinho está aqui reclamando. Meu Deus, mas é ciumento, viu? A doutora falou muito bem. O direito não socorre aos que dormem. Aí, antes de alguém colocar aí nos comentários que existem várias decisões, o STF, o STJ já disse que não precisa pedir a prorrogação, que de toda forma a pessoa tem direito a pedir o benefício na justiça, mesmo que não tenha solicitado a prorrogação, com base naquela questão de que não é necessário esgotar as vias administrativas para poder pleitear o benefício na justiça. Então, com base nesse argumento, muitos juízes, né, muitos tribunais aí reconhecem que se a pessoa, por algum motivo, não pediu a prorrogação, isso não vai impedir que ela pleiteie esse direito na justiça. Porém, gente, existe uma divisão jurisprudencial. Então, tem alguns TRFs que entendem que sim, outros que entendem que não. O conselho que eu dou é que você pesquise a jurisprudência do TRF ao qual você está vinculado ou está colocando aquele processo. Aqui é o 1, TRF1. Se for o caso, se você é uma advogada como eu que faz parcerias, então eu poderei estar fazendo um benefício, uma petição, um serviço para a doutora Alessandra, que atua no TRF1, pensando que o TRF1 é igual ao TRF5, que é o meu. E às vezes chega lá, a jurisprudência lá é diferente. Porque, infelizmente, a gente tem essa discrepância. Inclusive, o professor Rodrigo Sodero, que eu acho que nesse momento está fazendo live, eu até olhei e disse, eu sou muito atrevida, viu? Eu vou fazer uma live na hora que o Rodrigo Sodero está fazendo. Como eu quero que tenha alguém na minha live. Mas, enfim. Inclusive, o professor Rodrigo Sodero... Tem elogio bem aqui, ó. Tem elogio bem aqui, só cortando. A Débora falou, ama as explicações da doutora. Muito pontual aqui, viu? Okay. Então tá valendo a pena a live, viu? Obrigada. Se uma pessoa está entendendo ou vai ser beneficiada com a dica, pra gente já está ótimo, né, doutora? Então, o professor... por mim, viu? Naquele tempo que as pessoas estavam brincando nos stories, se era, uma situação era verdade ou mentira, eu até dei um print na época, e que o professor Rodrigo Sodero colocou que essa situação aí, de se você não pedir a prorrogação, você tem direito ao benefício na via judicial, ele colocou que era vertira, que é metade verdade e metade mentira. Justamente por conta dessa... Uma vertira, né? Uma vertida, justamente por conta dessa discrepância, dessa divisão aí no sentido jurisprudencial. Pelo menos aqui no TRF5, infelizmente, a gente ganha um indeferimento, né? Uma extinção do processo por falta de interesse de agir. Eu acredito, eu não sei afirmar, mas eu acredito que aqui seja semelhante entendimento, porque eu não vi, né, acompanhando meu irmão nos atendimentos para adquirir mais rápida experiência, né? Eu não vi ele falando de propor entrar com a ação para pedir, não. Aliás, eu não vou nem falar TRF5, porque a gente sabe que há juízes e juízes, né? Mas nas 3 varas
que eu atuo aqui diretamente, que são as varas da Justiça Federal de Juazeiro do Norte, o entendimento é meio complicado nesse sentido. Certo. Então, ficar atento, né, pessoal? Ficar alerta para esse prazo aí para pedir a prorrogação, não deixar passar. Isso. Aí, doutora, eu coloquei um ponto aqui que eu acho bem interessante, porque nunca tinha prestado atenção nisso, que é um segredinho lá da IN77, né? Sim. Que eu vim aprender quando eu fiz mais um dos milhares de cursos. Eu vou morrer com esse fone. Doutora, não bota essa live no YouTube não, viu? Mas sem o fone, não dá para te ouvir sem o fone? Não, sem o fone. É porque se você retirar o fone, dá eco. Ah, é? É, dá eco. Quando a gente está fazendo a live compartilhada, tem que usar fone, as duas. Aí, o que é que acontece? Ainda bem, mas pelo menos, se eu tirar, dá eco. Então, o que é que acontece? Eu coloquei um segredinho aqui que eu vim aprender. Quando eu vim aprender, eu já tinha mais de um ano de advocacia previdenciária, que foi em um dos milhares de cursos que eu já fiz Vou fazer propaganda aqui de novo, mas eu não ganho nada por isso, o povo nem me conhece, o povo da faculdade. Da faculdade Legale, porque quando se trata de curso de prática, eu sempre indico Legale, porque o custo-benefício é maravilhoso. Não é a primeira pessoa que me fala isso, já tiveram 3 pessoas, você é a 4ª. Principalmente quando se trata de direito previdenciário. Não posso falar muito sobre as outras áreas, assim, pelo menos no sentido de pós-graduação, né? Após eu só posso falar dessa. Fiz a de direito público também, mas como eu não coloco na prática, eu não vou ter muita certeza se ensina muito sobre prática. E os cursos de extensão, eles são perfeitos. Já fiz vários, já fiz de inventário, já fiz de direito do trabalho. Então, aprendi esse segredinho da IN77 que eu só vim descobrir muito tempo depois. Que é a questão de que é o seguinte, tem uma possibilidade de você, mesmo já tendo perdido a qualidade de segurado, pleitear um benefício do INSS. Qual é a possibilidade? É quando você tem bebê, certo? É o salário maternidade. Se você tiver um direito, né? Era segurado da Previdência, perdeu a qualidade de segurado, mas até o 28º dia dessa perda de qualidade de segurado, o seu bebê nasce, você vai ter direito ao benefício. É mais uma extensão protetiva que está escondidazinha lá, acho que eu até anotei aqui, deixa eu olhar. Lá no artigo 340, parágrafo 2º da IN77. Um segredinho administrativo, hein, gente? Eu sempre falo sobre... Dica especial, hein? Vamos dar uma lida depois, pessoal. Então, é aquela situação, mesmo tendo perdido a qualidade de segurada, se o seu filho nascer até 28 dias após essa perda de qualidade, você vai ter direito ao salário maternidade. E olha como é interessante, tem uma situação bem legal também em relação à empregada. Nós sabemos que a segurada empregada, ela não precisa cumprir carência para ter direito ao salário maternidade. Então, por exemplo, se eu fui admitida, é quase impossível, né? Porque praticamente nenhuma empresa admite uma pessoa grávida, ainda mais prestes a ter o bebê. Mas digamos que eu fui admitida na empresa, eu já tinha 8 meses de gravidez. Logicamente, quando meu filho nascer, daqui a 1 mês, né, teoricamente, eu vou ter direito ao benefício mesmo sem ter cumprido carência. Porque não tem carência para salário maternidade quando se trata de empregado. Aí, vamos imaginar mais uma situação bem legal. Digamos que você trabalhou 1 mês com a sua carteira anotada. É só uma das curiosidades práticas, né? Você trabalhou 1 mês com a sua carteira anotada. Mas isso aqui é o melhor, doutora. São as dicas práticas. Isso aqui é o melhor. Você trabalhou 1 mês com a sua carteira anotada. Logo em seguida, você foi demitida e ficou grávida. Aí, quando você teve seu bebê, você estava ali dentro do período de graça, né? De 12 meses. Então, você mesmo não tendo cumprido carência, no período de graça, como desempregado, você vai ter direito ao benefício. Por quê? Porque como não se exigia carência quando você estava trabalhando, também não vai se exigir agora, porque você mantém a qualidade independentemente disso e não vai ter carência. E vamos dizer que essa gravidez tenha ocorrido um pouquinho mais para frente do que eu falei. Então, essa pessoa vai trabalhar 1 mês, 12 meses e 27 dias depois, por exemplo, ela tem um bebê e ela vai ter direito ao benefício, porque ela perdeu a qualidade de segurada,
ela era empregada, então não tinha carência para ser cumprida. Ela perdeu a qualidade de segurado, mas está ali dentro dos 28 dias, que a lei permite, né, principalmente o regramento administrativo, que ela tenha direito ao benefício, porque a criança nasceu até o 28º dia após a perda da qualidade de segurado. É uma curiosidadezinha prática. Sim, eu acho que eu já li alguma coisa a respeito disso, agora a doutora está me lembrando. Eu já li essas exceçõezinhas aí. É. Garanto. Essas exceções, essas situaçõezinhas práticas, a gente acaba memorizando e aprendendo elas mais quando a gente está, de fato, trabalhando ali com o benefício. Porque Sim, é verdade. Por mais que a gente estude e sempre esteja se atualizando, algumas coisas são tão práticas, são tão peculiares, até porque, por exemplo, uma situação dessa é difícil, porém não é impossível. Né? Pode acontecer da pessoa trabalhar um mês, ficar desempregada, engravidar logo depois e ter esse filho durante esse período. 12 meses e 28 dias depois. Então, quando se trata de segurada empregada, tem mais essa proteção aí para ela. Para ver como é importante, né? Para a gente ver como é importante o reconhecimento. Essas minúcias, né? Ver esses detalhezinhos. Eu vou até ler o vínculo, né, doutora? 340, né, doutora? Artigo 340, isso. Né? E o reconhecimento do vínculo, né, doutora? 340 da IN, tá? Da IN 77, que daqui a uns dias mudará. Espero que quando mudar não retire isso aí. Né? Sabe-se Deus o que vem por aí. E sabe-se, e tomara que não... Ai, meu Deus. Né? Tomara que não piore. Não prejudicar essas situações aí, né? Eu espero que não. Então, por que também que eu estou dando esse exemplo? A gente vê muitas pessoas que trabalharam 2, 3 meses, sem o regular reconhecimento do vínculo empregatício, e às vezes essa pessoa não quer judicializar, não busca o direito até a sua CTPS anotada. O que é que acontece? A pessoa logo em seguida fica grávida. Então, ela como empregada, se ela tivesse o seu vínculo reconhecido, ela teria direito a um benefício de salário maternidade até mesmo sem cumprir carência. Estou falando isso aqui porque eu também atuo, né, na área trabalhista. Né? Meu foco é muito previdenciário, mas às vezes eu me vejo obrigada porque elas são interligadas, né? Elas são interligadas, tem muita coisa que a gente faz que exige que a gente faça um processo trabalhista antes, por exemplo, reconhecimento de vínculo, é muito comum a gente fazer, e como eu trabalho com parceiros e sócios, às vezes, vertira é Denis. O que é que esse rapaz está dizendo que é vertira? Gente, só para informar, esse rapaz aí, ele é meu esposo. Ele recebe um salário semanal para assistir às minhas lives, então ele é obrigado. Ele é obrigado a assistir minhas lives. Então, eu, por atuar também na área trabalhista, eu vejo que acontece muito isso. A pessoa se prende... Acho que é verterá, né? Que ele quis dizer, verterá. Não, ele está rindo da palavra que eu falei que o Rodrigo Sodero usou, que é avertira. Avertira! Avertira. Então, o que é que acontece? A doutora Caliu... A doutora... Eu nunca sei qual é o nome dela, mas acho que é Caliuca. Ela está rindo aí, né? Porque eu entreguei o meu funcionário aí, que recebe salário semanal para assistir minhas lives. Então, gente, eu estou mencionando isso porque a gente se depara muito com essa situação. Muitas vezes a pessoa só busca a justiça do trabalho quando acha que vai ter uma grande vantagem pecuniária imediata, né? Um grande valor de rescisão, e acaba que deixa escorregar pelas mãos um direito básico, né? Que é o direito previdenciário, e ela acaba, enfim, se prejudicando. Não é isso, excelente, doutora? eu vou até dar uma lidinha aqui do artigo 340. Gente, eu vou olhar isso aqui com calma, porque eu já tinha lido e agora a doutora fez eu lembrar desse detalhe. O salário maternidade será devido na forma do artigo 343 desta IN, que por enquanto ainda está em vigor, inclusive nos casos de natimorto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção, conforme o caso, para os segurados empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual, facultativo, especial e em período de manutenção da qualidade, conforme o artigo 137. Aí o parágrafo 1º. Será devido o benefício de salário maternidade para os segurados em período de manutenção da qualidade,
conforme o artigo 137, e que a doutora aqui até ressaltou, parágrafo 2º. Se a perda da qualidade de segurado vier a ocorrer no período de 28 dias antes do parto, será devido ao salário maternidade. Isso. E só esclarecendo melhor, porque eu falei muito sobre a situação da empregada, pode ser que algumas pessoas confundam. Se a pessoa estava na qualidade de segurada, independentemente da categoria a qual ela integra, se a criança nascer até o 28º dia, ela vai ter direito ao benefício. Eu enfatizei a questão da empregada por conta dessa situação de que, além dela não ter a carência como requisito, ela ainda tem essa possibilidade de até 12 meses e 28 dias após a sua última contribuição, ela ter direito a um benefício que nem carência será exigida no caso da empregada. Então, quando eu enfatizei a questão da empregada, eu me refiro mais à questão da carência. Agora, no sentido de dizer que nasceu até o 28º dia após a perda da qualidade, vale para qualquer segurado, lembrando que eu sempre digo, leia o artigo 15 com atenção, lá da Lei de Benefício, da Lei 8.213, para entender direitinho a questão da qualidade do segurado e, principalmente, aprender a verificar, a calcular quando é que a pessoa perde a qualidade de segurado, certo? Por quê? Porque a gente fala 12 meses em regra, porque é o que está lá na Lei de Benefícios, mas lá na Lei de Custeio, né, a gente tem a previsão de quando é que a gente realmente vai dizer que essa pessoa perde a qualidade de segurado. Ela perde quando? O seu último dia trabalhado, digamos, seu último mês trabalhado foi em janeiro. Qual é a data limite para a pessoa pagar a contribuição de janeiro? Até o 15º dia do mês seguinte, né? O mês subsequente de fevereiro. Então, digamos... Sim, justamente. Então, na verdade, a pessoa não tem 12 meses de qualidade de graça. Aliás, eu misturei qualidade com de benefício. A pessoa não tem 12 meses de qualidade de segurada após cessar as contribuições. Ela tem mais um tempinho aí. Por quê? Porque ela vai ter direito à manutenção da sua qualidade de segurado até o dia subsequente ao dia que ela deveria ter contribuído. Então, ela vai ter aí mais 15 dias. Na verdade, ela vai ter 45 dias, né? A gente vai adicionar aí esse período. Então, a gente pode dizer que ela vai manter a qualidade de segurado dela até o 13º mês. Certo? Por quê? Porque ela vai perder, de fato, a qualidade de segurado somente no momento em que ela deveria ter pago a contribuição referente ao último mês dessa qualidade de segurado. Então, eu saí do meu emprego em janeiro. Quando é que completa 12 meses? Em janeiro. Eu só vou perder minha qualidade de segurado quando? Dia 15 de fevereiro, no outro dia. Tem uma perguntinha aqui, doutora. Seu funcionário mandou uma perguntinha aqui, doutora. Seu funcionário... Ele vai perguntar, Jesus, os direitos trabalhistas, meu Deus. Pode cobrar da esposa não, tem na lei, viu? Eu tenho que chegar bem pertinho aqui para ler, porque não está na caixinha da interrogação. Peraí. Se um funcionário assina um documento abolindo um determinado período que trabalhou sem a carteira assinada, é válido? Existe isso, doutora? Será que ele está querendo dizer que eu fiz isso com ele? Olha, em primeiro lugar, antes de responder essa pergunta, eu quero dizer ao colega aí, o professor Dene, ele é professor, tá? Que a lei não permite que você faça a cobrança de créditos trabalhistas em relação ao cônjuge. Segundo, essa pergunta que você fez é bastante interessante. Por quê? A gente começou em previdenciário, já está no direito do trabalho. Já mas tem trabalhista, né? É um direito fundamental. O reconhecimento do vínculo, o período trabalhado, ele é um direito fundamental. Então, ele é irrenunciável. Então, não tem validade nenhuma. Então, se você, por exemplo, reconheceu em algum documento que trabalhou apenas 2 anos em uma empresa, quando, na verdade, você trabalhou 5, esse documento não terá validade. Na Justiça do Trabalho, impera um princípio, que é o princípio da primazia da realidade.
Isso. Verdade real? A primazia da realidade, a primazia da verdade real, enfim. O que é que se considera? O que aconteceu no caso concreto. Então, determinados documentos, mesmo que assinados, sendo comprovado que na realidade isso não aconteceu, o empregado não será prejudicado, especialmente quando se tratar de direito irrenunciável, que são os direitos fundamentais, né? Estão falando que daqui a pouco nós vamos migrar para o direito de família, já vamos abordar direito de família. Daqui a pouquinho. Pois é. Doutor, ó, só avisando, nós estamos com 1h09 para você ver, né? Que parece um tema tão simples, né? E abrangeu tanta coisa. E a gente ainda vai pulando algumas coisas, porque como eu ia dar aquele exemplo naquela hora, e até mudei de ideia, porque senão eu iria ter que explicar mais 3 peculiaridades daquele exemplo. Então eu mudei para um exemplo mais simples. Coloquei também aqui, que eu acho que a gente não deve esquecer, doutora, porque eu falei mais cedo, gente, com a doutora, o seguinte, que esse é um tema que, muito embora muito advogado previdenciarista, principalmente quando está iniciando, ele tenha muita dúvida, ele também é um tema de muito interesse das pessoas leigas. Então, seria interessante a gente trazer questionamentos que são muito ventilados pelos segurados mesmo. Então, eu estou pontuando aqui... Quer fazer uma próxima live de perguntas e respostas, doutora? Eu adoro. Então, eu estou pontuando aqui as perguntas que mais chegam até mim, né, no escritório, na minha vida pessoal, né, com exceção dessas pequenas curiosidades práticas, eu estou trazendo o que as pessoas me perguntam, e principalmente também o que os colegas me perguntam no direct, certo? Sim. Então, eu trouxe aqui, por fim, né, para a gente encerrar, uma observação que é em relação à perda da qualidade de segurada. Existem 3 benefícios que, se você perder a qualidade de segurado, você vai ter que voltar a contribuir pela metade da carência para ter direito a esses benefícios, que são justamente Sim. os benefícios por incapacidade e o salário maternidade. Então, se você perdeu a qualidade de segurado, para você ter direito ao benefício salário maternidade, você terá que ter readquirido a qualidade de segurado e cumprido metade da carência para esse benefício, que no caso são 5 meses. Isso. Se você perdeu a qualidade de segurado e está incapacitado para o trabalho, seja permanentemente ou temporariamente, certo? Para você ter direito a um dos benefícios por incapacidade, você terá que readquirir a qualidade de segurado, ou seja, pagar uma contribuição, e também readquirir pelo menos metade da carência exigida para o benefício, que no caso dos benefícios por incapacidade é de 6 meses. 6 meses. Por que eu digo isso? Porque na prática, principalmente quando a gente está iniciando, nós temos uma ansiedade muito grande em ajudar, tanto o cliente como também nos ajudar, que a gente está ali precisando pagar as contas. Então, o cliente chega para você e ele está ali com o CNIS com um monte de contribuições. Você olha, quando você vê o CNIS recheado, tem mais de 10 anos de contribuições. E ela quer um benefício, um salário maternidade, teve uma negativa, ou então já quer pleitear como desempregado ou como contribuinte individual, enfim. E você fica super animado porque viu milhares de contribuições e não presta atenção nessa. Ó, quem tá chorando aqui debaixo da minha perna, não para de chorar. Ai, Jesus. Esses filhotes. Todo filho é assim. Eu não tenho nenhum filho, só tenho as minhas plantas, mas elas são ciumentas também. Elas passam muito tempo sem me ver, elas murcham. Ele é muito ciumento. Nossa. Então, essa questão do cumprimento da metade da carência, do restabelecimento da qualidade segurada e o cumprimento da metade de carência para esses benefícios que eu mencionei, é muito peculiar, porque a gente às vezes se anima quando vê o CNIS com várias contribuições, se anima tanto, Sim. E esquece de olhar se as últimas contribuições que a pessoa fez, né, se ela estaria ali dentro de um período de carência, se ela teria perdido, já aconteceu comigo, tá? Sempre quando eu trago alguma situação prática, é porque aconteceu comigo e eu gosto de fazer e dizer para que a pessoa preste bastante atenção. Então, já aconteceu de eu estar analisando um CNIS rapidamente, em momento de consulta, ver que a pessoa tem um monte de contribuições e eu dizer, não, vai dar certo, você tem direito. Recolho toda a documentação, quando a pessoa sai do escritório, que eu vou fazer a análise bem corretinha. Isso eu não faço mais, tá? Eu já fiz quando eu estava iniciando, que eu não tinha as técnicas de atendimento que eu tenho hoje, né? Enfim. Então, quando a pessoa sai, eu vou lá e observo que ela, por último, ela fez 2 contribuições.
E o último vínculo dela tinha sido há uns 3 ou 4 anos. Há muito tempo. Então, ela tinha perdido a qualidade de segurado e voltou à Previdência Social, né? Voltou a pagar. Porém, ela não readquiriu pelo menos metade da carência para o cumprimento do salário maternidade, que seriam 5 meses. Então, isso é bastante preocupante. Por quê? Porque eu vou ter que entrar em contato, vou ter que explicar à pessoa que observei esse detalhe, enfim. Tem que ter bastante atenção. E também, principalmente, né, quando você presta atenção e evita de dar entrada no pedido de forma equivocada, né? Porque isso não é bom para a gente. Por engano. Se você ainda conseguir analisar e ver antes e observar, olha, eu olhei aqui sua documentação e vi que realmente tem esse problema, não tinha visto na hora que eu fui lhe atender, tudo bem. Mas aí imagina se você vai desgastar-se, vai fazer requerimento, vai para a justiça, pleitear algo que na lei é claro, dizendo que não tem o direito. Então é importante, sim, prestar atenção a essa... né, doutora? Uma base, né? A essa questão da perda da qualidade de segurado, certo? E o retorno às contribuições quando se trata dos benefícios que exigem carência, que são o salário maternidade, os benefícios por incapacidade e o auxílio reclusão. A gente sempre esquece, né, do auxílio reclusão, mas sim, ele existe. Ele existe. Agora, até 12 meses após o livramento para o segurado detido ou recluso. Passando esses 12 meses, aí pode perder a qualidade. Isso. Então, doutora, eu acho que quero agradecer e lhe avisar que já passou, estamos com 1h16. Eu quero deixar essa live salva para rever. Tudo bem. Depois meu esposo vai me cobrar um dano moral, que eu disse a ele que eu fui fazer a exposição da figura dele. Direito de família. Dano moral puro, né? Responsabilidade civil? Pois é. Vai entrar no juizado ou na justiça comum? Vai pedir quantos salários? Não sei. Você quer que ele vai fazer, não é? Porque entreguei ele aqui, não é? Tô brincando, ele gosta. Ele gosta de assistir às lives, ele gosta de fazer perguntas. Inclusive... Doutora, eu proponho um novo encontro com a gente de perguntas e respostas. Eu proponho isso continuando esse tema, porque eu já vi que é muito vasto a questão de manutenção, de perda, esses detalhezinhos que são fundamentais, porque você vê que nós passamos de 1 hora e tanta coisa ainda para falar, né? Isso, muita coisa. E assim, sempre quando a gente faz a live de pergunta e resposta, é interessante porque as pessoas sempre trazem outros temas e a gente acaba ampliando e o relacionamento acaba se estreitando. Eu acho bem interessante a live de perguntas e respostas. Em relação a esse ponto, como eu falei para a doutora, eu achava interessante falar sobre esses pontos mais que causam mais dúvidas nos segurados em geral, que também podem ajudar quem está ali iniciando mesmo, sim, porque quem está iniciando... Quando eu digo iniciando, gente, na advocacia previdenciária, não é quem saiu da faculdade agora, não. Tem gente que está há 10 anos advogando e nunca atuou com previdenciário e resolveu fazer agora, né? Tem pessoas, sim, que atuam há 15, 20 anos no previdenciário, mas tem aquele hábito de tudo judicializar. E às vezes, sim, nem conhece o regramento administrativo. Então, sempre que eu falo... que é logo judicializar. Justamente. Meu irmão é assim. Meu irmão é assim. Eu já estou querendo aprender bem mais. Recurso, revisão. Tem que ter cuidado, né? E ver quando é interessante ou não, né? Tem que ter cuidado. Uma parceira minha falou esses dias que uma colega passou mais de ano esperando ela mesma, né? Que quando é o segurado, eu não digo nada não, porque o segurado não tem conhecimento. Que a colega já tinha mais de 1 ano aguardando o julgamento de um recurso, de um benefício por incapacidade de um cliente no INSS. Sim. E a minha parceira disse, por que você não judicializou? Ela disse, não, porque eu vejo os professores dizendo que a gente tem que insistir na via administrativa. Gente, sim, não é só assim. Eles não falam é só assim. Mas não é só assim. Tem coisas que não adianta você perder tempo no INSS. E tem coisas que é melhor que fique lá no INSS. Sim. Então a gente vai aprendendo isso muito com a prática. Por exemplo, uma coisa que eu levo comigo e digo para qualquer colega que venha perguntar. Tratando-se de benefício por incapacidade, eu não faço recurso no INSS. A menos que tenha sido, não é nem recurso, se tivesse um erro grosseiro, que venha a aberração de tarefa, eu lembro de aberração de tarefa.
que vem ser já uma reabertura de tarefa, pelo fato de poder até ser mais rápido, que ultimamente não tem sido, infelizmente, né? Por conta dessa história de fila nacional, alguns locais que não tinham tanto problema com morosidade no INSS agora tem. Eu peguei essa fila nacional para uma pensão por morte, mas eu consegui. Agora já o deferimento, só falta mesmo é a liberação do pagamento, doutora. Tô andando aqui porque meu cachorro tá chorando demais, acho que ele quer comer. Eu também quero comer, ele está igual a mim, doutora. Então vamos fazer o seguinte, a gente encerra, você vai cuidar do seu dog, certo? Numa outra oportunidade a gente faz uma live de pergunta e resposta. Eu proponho até uma coisa melhor, porque assim, tem pergunta e resposta que é melhor que a gente esteja só entre advogados, né? Então a gente pode ali estar até fazendo um aulão, uma live fechada, porque agora o Instagram, não sei se a doutora viu, ele possibilita que você faça live e convide só determinadas pessoas. Então a gente pode fazer uma live fechada só para os colegas. Gostei. Eu não sei se a doutora observou, já faz alguns dias, já faz mais de um mês. Mas eu vi a doutora comentando que ia fazer uma live de estudo fechada, porque algumas coisas ia falar em off, não ia ficar publicado para todo mundo, porque muita gente não ia compreender, que era mais para os profissionais mesmo, os colegas. Eu lembro disso. Tem esse recurso agora. Esses alunos que eu mencionei são os alunos que eu faço pela plataforma Zoom ou pelo Google Meet, pelo Simples. Mas assim, no próprio Instagram agora, porque eu acho melhor, aulão, quando se trata de aulão, eu prefiro que seja por uma plataforma que eu possa exibir os slides, né? Certo. E no Instagram mesmo, live, porque a gente não tem como exibir o slide, né? Pelo menos eu não tenho, porque eu não tenho um iPhone. Só o iPhone que exibe, né? Então, no próprio Instagram, a gente pode fazer a live fechada. Você pode fazer a live sozinho. Já faz tempo que tem esse recurso. Já tem acho que uns 2 ou mais meses. Você pode fazer a live sozinho e pode fazer a live convidando determinadas pessoas. Então, a gente pode combinar aí de marcar com o pessoal uma reuniãozinha para a gente bater um papo, uma live só para quem fez a inscrição, para quem manifestou o interesse. E na hora da live a gente convida essas pessoas, não é? Gostei da ideia, muito bom. Então depois a gente amadurece, pode até chamar mais 2 colegas, né? Porque o Instagram permite até 4 pessoas na live. Então a gente pode fazer um bate-papo bem legal aí sobre esse tema. A gente tá aí uma turminha de 10 pessoas pra gente fazer uma live bem... No dia que a gente esteja bem folgada, né? Que não tenha cálculos trabalhistas olhando pra gente. e que não tenha dogs correndo no meio da casa com fome. Pode ser um sábado, né? É porque esse aqui tem fome demais. Salsicha é uma fome sem fim. Eu cheguei da caminhada agora às 6 horas e já coloquei comida para ele, mas ele quer de novo. É uma fome que não tem fim, entendeu? É assim mesmo. E é bem na hora da live que essas coisas acontecem. Incrível. Então, doutora, então a gente pode combinar, né? Depois a gente agenda uma data, pode até escolher um outro tema. Coisas bem práticas. Eu gosto muito de perguntas e respostas, porque às vezes o colega traz uma pergunta que nem você sabe responder e alguém que está ali sabe e acaba ajudando e é uma troca bem legal. Então a gente pode estar combinando depois. Muito bom. Então tá bom, doutora. Eu quero agradecer de novo por essa aula. Pessoal, vou deixar salvo aqui no meu Instagram. Vou marcar a doutora também lá, tá? E nos vemos em breve, viu? Muitas dicas, adorei. Vou rever tudo direitinho, viu? Para não ter doutora, agradeço pelo convite. Agradeço pelo convite, perdoe as brincadeiras, mas a gente tem que brincar, não é? Porque se a gente não brincar, a gente morre no tédio. E eu agradeço por estar aqui novamente, a gente amadurece a ideia aí mais para frente. Agradeço a vocês que passaram por aqui, quem ainda está e quem passou por aqui, quem vai assistir depois. É um prazer sempre estar aqui trazendo um pouquinho, né, do que eu já aprendi aí nessa jornada. Porque eu tenho espírito de professora mesmo, já desde 2000, e vou nem dizer aí que eu ando nessa vida de ensinar e de aprender, e eu acho bem interessante e faz parte da minha natureza. Eu não sei ver um colega com uma dúvida de algo que eu sei, que eu possa responder e eu não ajudá-lo. Meus questionamentos. Eu preciso ajudar, né? Sobre uma questão prática de procedibilidade do INSS, como é que eles procedem. Inclusive, é uma situaçãozinha que tem pouca gente que prestou atenção ou que sabe disso, não é? Vamos aproveitar e compartilhar, doutora? Vou fazer o seguinte, será que eu posso fechar essa live e abrir uma outra?
Porque eu tenho Não, medo de perder. perde não. Não tem mais limite não no Instagram, não. É rapidinho, só um minutinho. Tá, ok. O que é que acontece? Desde quando houve essa atualização do sistema de agendamento do benefício de prestação continuada, a gente sabe que nós mesmos podemos agendar a perícia e a avaliação social. Então, quando eu peço um BPC para pessoa Sim. com deficiência, aparecem 2 botõezinhos azuis lá, onde você vai agendar a perícia e a avaliação social. Ok. Certo. Porém, pessoal, o sistema piloto, ele rodou aí por uns meses e ele já está em rede nacional, como diz o Matuto. Quando se trata do idoso, a análise ela é automática, então a gente não Que é o meu agenda. caso, eu lá bestando procurando, cadê? Aí eu falei pro meu amigo, mas o seu é deficiente, o meu é idoso, será que o meu abre essa caixinha? Eu acho que não abre não, porque senão eu teria Não abre aberto. mais, não abre. Antes Abria do antes. sistema, antes do sistema ser atualizado, quando a gente fazia a solicitação pelo meu INSS, não é? Sim. Depois a avaliação social era agendada pelo próprio segurado e a gente recebia essa mensagem. Quando a gente ia, porque tem 3 períodos, né? A gente pode dividir de antes do meu INSS e depois do meu INSS. Quando a gente ia na agência, quando você chegava lá e fazia a solicitação, você já saía com a data da avaliação social. Eu não vivi essa época. Eu vivi só um pouquinho dessa época. Não sou... Vivi um pouquinho ainda dessa época. Ainda consegui agendar uns BPCs ainda na agência. Depois que o sistema ficou praticamente 100% digital, a gente faz o requerimento e, posteriormente, o próprio segurado não, o servidor fazia o agendamento e a gente recebe lá nos comentários do processo. Certo. E agora, com esse novo sistema, onde a gente mesmo faz o agendamento da avaliação e da avaliação social e da perícia para a pessoa com deficiência, da pessoa com deficiência, quando se trata de BPC para idoso, não aparece o botão. A análise ela vai ser automática. Então, a análise ela é feita com base nas informações do CAD único. Então, o que é que acontece? Tem umas situações que você diz assim, doutora, mas eu dei entrada no benefício, o CAD único está ok e foi indeferido. O CAD único está ok, a pessoa não faz parte do grupo familiar, a renda per capita está ok, e aí? Isso. Aí, às vezes, a pessoa já diz, não, e foi indeferido. Então, aí eu digo, olha lá, vai no site, no meu CAD único, baixa e vê a última atualização, vê se esse CAD único está atualizado. Enfim, como o INSS não pode recusar o pedido, mesmo sem estar com CAD único, ele faz o protocolo e avisa que tem que ter. Abre a exigência. Abre a exigência. Então, assim, é automático, é feito com base no cadastro único, certo? Sim. Quando é que não vai ser automático, entre aspas? Pode ser que gere algum tipo de exigência para algum tipo de explicação. É quando aparece alguém que posteriormente ao pedido, alguém começou a trabalhar nesse grupo familiar, certo? Tem essas situações. Quando há uma mudança. Mas o CAD único estando ok, aí bola para frente. É só esperar, Nome de Jesus, só esperar. O meu vai sair daqui a pouco. Eu vou lhe dar a resposta quando sair, tá bom? Isso. É só esperar que quando tiver aí com um tempinho, que quem determina é o INSS, vai aparecer lá. Você fica olhando que aparece lá nos anexos, vai aparecer a análise. Aí lá na análise você vai ver todos os dados do CAD único. Depois disso, ainda vai demorar um pouquinho, porque o servidor faz questão de não conceder, né? De ainda ir analisar, enfim. Tem algumas situações. Por exemplo, quando a pessoa tem um cônjuge aposentado com um salário mínimo que não deve entrar na renda per capita, né? Se a pessoa é idosa também. Sim. Né? E eles consideram. Se for numa situação dessa, aí vai exigir que um servidor analise. Ah, tá. Então vai ter aquela análise ali, guardadinha, mas é necessário que um servidor, um ser humano, olhe e veja a situação. Não, aqui o CAD único está ok, mas tem uma renda. De onde é essa renda? Aí ele vai olhar de onde é a renda, quem é aquela pessoa, se é o caso de exclusão dessa renda, que é o caso do idoso, né, que recebe até um salário mínimo. Aí pode ser que demore mais. Mas se não tem nenhum desses tipos de problemas no CAD único, a concessão é mais rápida. Ah, então e não vai precisa ser agendar. Vai ser show. Não precisa agendar.
Então agora já deu 1h30, eu vou fechar essa live para salvar, pessoal. Pois eu vamos embora, gente. Informações. Vamos embora. Que atrás... Vamos embora, tá tão gostoso, né, doutora? Mas vai ter o próximo encontro. Vamos fazer esse encontro. Eu gosto de conversar, eu adoro conversar. Mas foi um prazer estar por aqui. Espero vocês na próxima live. Terça-feira tem live aqui no meu perfil. Acho que terça-feira eu estarei no perfil da doutora Fernanda Ramos, falando sobre as novidades sobre a aposentadoria. Terça-feira, acho que 19 horas. Vamos estar ligadinho aí. É um prazer, viu, doutora? Novamente, muito obrigada por sempre estar me respondendo. Eu que, né, estou iniciando a vida agora, né? Graças a Deus já tive o primeiro êxito da pensão ser deferida, já fiquei super feliz, consegui resolver, né? Algo que eu deduzi, né? Porque o outro advogado errou, advogou só para um lado e não para o outro. E eu tive que adivinhar o que pode ter ocorrido. Exatamente o que eu imaginei foi o que aconteceu. Juntei tudo que era necessário, documentação, cumprindo todos os requisitos, pronto, concessão deferida, né? Que bom, parabéns. E vamos lá, né, doutora? Vamos. Um beijão, pessoal. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.